A próxima matéria que vamos abordar no curso trata do regime da Segurança Social que se aplica aos trabalhadores independentes. A Segurança Social considera que aqueles que prestam serviços são trabalhadores independentes. Os que vendem mercadorias, ou seja, os rendimentos de caráter comercial, industrial, são considerados rendimentos do empresário em nome individual. Temos estas duas vertentes: o trabalhador independente e o empresário em nome individual. Em termos da correspondência para efeitos de IRS, trata-se obviamente da categoria B, mas os rendimentos profissionais, prestação de serviços, e os rendimentos empresariais que correspondem para a Segurança Social ao empresário em nome individual. Sobre esta matéria temos um manual onde se faz uma abordagem ao regime de segurança social dos trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes, eles têm como obrigação contributiva o pagamento das contribuições, o envio de uma declaração trimestral dos valores correspondentes à atividade exercida e a declaração anual de atividade, o envio do anexo SS ao modelo 3 do IRS, quando se envia o modelo 3 e os respeitantes anexos, nomeadamente o anexo B, para os rendimentos da categoria B que não possua contabilidade organizada, ou o anexo C, quando se possui uma contabilidade organizada, há que, em determinadas circunstâncias, enviar também o anexo SS, que é o anexo Segurança Social. Trimestralmente, os trabalhadores independentes são obrigados a declarar o valor total dos rendimentos associados à produção e venda de bens. Quando estamos a falar de produção e venda de bens, estamos a falar na perspectiva da Segurança Social do empresário em nome individual. O valor total dos rendimentos associados à prestação de serviços. Na perspectiva da Segurança Social, rendimentos associados à prestação de serviços, estamos a falar do trabalhador independente. E estamos a distinguir empresário em nome individual e trabalhador independente, porque vão ter taxas diferentes e a forma de calcular o rendimento relevante de ambos também será diferente, conforme eu já vou explicar. Entre outros rendimentos necessários ao apuramento do rendimento relevante. Esta declaração é efetuada até ao último dia dos meses de abril. Em abril, o trabalhador independente declara o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, até ao último dia de abril. Em julho, declara o segundo trimestre. Abril, maio e junho, declara-se até ao final de julho. Depois, em outubro, declara o terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, declara até ao final de outubro. E depois, até ao fim de janeiro, declara o último trimestre do ano anterior, nomeadamente outubro, novembro e dezembro, declara-se até ao final de janeiro do ano seguinte. E estes são os prazos para o envio das declarações trimestrais, que serão assim 4 declarações por ano. Ora, relativamente à determinação do rendimento relevante, quando é enviada a declaração trimestral, o rendimento relevante ele é calculado pela Segurança Social em função de ser um trabalhador independente ou um empresário em nome individual. Tratando-se de prestações de serviços, será aplicado 70% ao valor das prestações de serviços. Se estivermos perante rendimentos que são associados à produção e venda de bens, a Segurança Social aplica-lhes 20%.
Esta é a forma de cálculo do rendimento relevante. Já vamos fazer exemplos onde vai ser mais fácil compreender estes cálculos. Ora, em termos de base de incidência, para efeitos da Segurança Social, a Segurança Social vai dividir o rendimento relevante por 3. Porque estamos a falar numa perspectiva trimestral e, portanto, o rendimento relevante é dividido por 3. E temos assim um valor médio. E a partir desse valor vão ser aplicadas as taxas. E as taxas são aplicadas da seguinte forma. Quando se trata de trabalhador independente, ou seja, de prestação de serviços, é aplicada a taxa de 21,4%. A taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual e dos titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada e respectivos cônjuges é aplicada uma taxa de 25,2%. Portanto, temos taxas distintas para prestadores de serviços, correspondente a trabalhadores independentes, ou para aqueles que vendem ou produzem mercadorias e que correspondem aos empresários em nome individual. Quando são feitos os cálculos pela Segurança Social, o pagamento das contribuições deve ser efetuado entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte àquele a que respeitam. Isto, obviamente, do ponto de vista de prazo de pagar à Segurança Social. Ora, em questões de enquadramento dos trabalhadores independentes, a primeira vez que eles são enquadrados aqui no regime da Segurança Social, o primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes produz efeitos no primeiro dia do 12º mês posterior ao do início da atividade, ou em data anterior mediante requerimento. E o início da atividade está relacionado com a declaração de início de atividade nas finanças. Ou seja, quando é realizada a declaração de início de atividade nas finanças, em que há uma inscrição na categoria B, nos rendimentos empresariais profissionais, em sede IRS, o primeiro enquadramento na Segurança Social, e se for mantida a continuidade da atividade ao longo do período todo, vai produzir efeitos no primeiro dia do 12º mês posterior ao do início da atividade nas finanças. Então, para vermos o funcionamento do cálculo dos valores da Segurança Social, vamos fazer um caso prático para vermos como é que funciona o cálculo. Vamos fazer só algumas revisões relativamente àquilo que referi e que está no manual que acabei agora de mostrar. A declaração trimestral ela é enviada, obviamente, de 3 em 3 meses. E sempre ao 4º mês, ou seja, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, até ao final de abril, é enviada a primeira declaração trimestral. E assim sucessivamente. Ora, recebendo a Segurança Social a declaração trimestral, vai proceder ao cálculo do rendimento relevante. O rendimento relevante é determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral. Corresponde a 70% para o valor total das prestações de serviços, quando estamos a falar de um trabalhador independente, prestação de serviços, ou a 20% dos rendimentos associados à produção e venda de bens, estamos a falar dos empresários em nome individual. Em sede IRS, os primeiros rendimentos, estamos a falar, obviamente, da categoria B, em que o trabalhador independente corresponde, para efeitos de IRS, a rendimentos profissionais, e aquilo a que a Segurança Social considera ser empresário em nome individual, corresponde
para efeitos de IRS, aos rendimentos empresariais, também da categoria B, para efeitos de IRS. No caso de um trabalhador independente abrangido pelo regime da contabilidade organizada, que está previsto, obviamente, no código do IRS, o rendimento relevante corresponde ao valor do lucro tributável apurado no ano civil imediatamente anterior. Portanto, é uma forma diferente de cálculo, de base, em comparação com os trabalhadores independentes que estão abrangidos para efeitos de IRS no denominado regime simplificado. No exercício que vamos fazer, trataremos de sujeitos passivos que estão enquadrados no regime simplificado para efeitos de IRS e, portanto, o seu rendimento relevante será calculado na base que considero agora e que está aqui sublinhado. Quanto à base de incidência contributiva mensal, que é o valor sobre o qual é aplicada a taxa contributiva, vai corresponder a 1/3 do rendimento relevante apurado em cada período declarativo, produzindo efeitos no próprio mês e nos 2 meses seguintes. Se não existirem rendimentos ou se o valor das contribuições devidas pela aplicação do rendimento relevante apurado for inferior a 20 euros, é fixada a base de incidência que corresponda ao montante de contribuições naquele valor, ou seja, 20 euros será o valor mínimo a pagar. No caso de estar abrangido pelo regime da contabilidade organizada, a base de incidência mensal corresponde ao 12º do lucro tributável a dividir por 12, com um limite mínimo de 1,5 de 1,5 vezes o valor do IAS, do indexante dos apoios sociais, sendo fixada em outubro para produzir efeitos no ano civil seguinte. Isto é para quem possui uma contabilidade organizada. Então nós tínhamos visto que a taxa contributiva para os trabalhadores independentes, ou seja, os que prestam serviço, é de 21,4. E a taxa contributiva para quem vende mercadoria ou produz, são chamados empresários em nome individual, é de 25,2%. Vamos então fazer um exemplo. O João é trabalhador independente inscrito na atividade profissional de arquiteto, portanto é um prestador de serviços. Ele, do ponto de vista de IRS, tem rendimentos da categoria B, rendimentos profissionais. Para efeitos de segurança social, corresponde a trabalhador independente, prestador de serviços. Os seus rendimentos do trabalho derivam unicamente desta atividade que exerce por conta própria. O João não ofere rendimentos do trabalho dependente ou de pensões. Portanto, ele não vai poder vir a usufruir de isenção propriamente dita. Portanto, após o enquadramento na Segurança Social, que já sabemos que será ao primeiro dia do 12º mês seguinte ao do início da atividade nas finanças, vai ter de começar, obviamente, a fazer os pagamentos de Segurança Social. Nos meses de julho, agosto e setembro, ou seja, terceiro trimestre, e as contas que eu vou fazer, eu aqui estou a exemplificar um terceiro trimestre, mas isto serve para qualquer trimestre, obviamente, emitiu recibos verdes aos seus clientes nos valores totais mensais de 1.300 euros, 1.200 euros e 980 euros, respectivamente. 1.300 em julho, 1.200 em agosto e 980 em setembro. Tendo enviado a terceira declaração trimestral até ao dia 31 de outubro, porque estamos a falar do trimestre julho, agosto, setembro, a declaração trimestral é enviada até ao dia 31 de outubro. O que se pretende é saber qual o valor mensal a pagar à Segurança Social com referência aos meses de outubro, novembro e dezembro. A Segurança Social vai calcular as verbas mensais de outubro, novembro e dezembro, que terão de ser pagas, e são pagas do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte, em função daquilo que foi faturado no trimestre de julho, agosto e setembro.
Estamos a falar então do cálculo da 11ª e 12ª contribuições. Outubro, novembro e dezembro, com base no que faturou no terceiro trimestre. Ou seja, o que vai pagar no quarto trimestre tem base na faturação do terceiro trimestre. E é sempre assim. O que se paga num trimestre está relacionado com um trimestre anterior. E, portanto, os valores a pagar podem ir alterando. Depende da faturação. Comecemos pelo cálculo do rendimento relevante. Como vimos, tratando-se de um trabalhador independente prestador de serviços, o rendimento relevante corresponde a 70% da faturação declarada. Portanto, 70% dos 1.300 mais dos 1.200 mais os 980, a faturação declarada. Isto dá 2.436 euros. Este é o rendimento relevante. Se estivéssemos a falar de um empresário em nome individual, em vez de 70%, faríamos 20%. Mas como estamos a falar de um prestador de serviços, ou seja, daquilo a que a Segurança Social considera trabalhador independente, vamos aplicar 70%. Esta é a forma de calcular o rendimento relevante. O valor assim calculado é dividido por 3, de forma a constituir a base de incidência contributiva. 1/3 de 2.436 dá 812 euros. Esta é a base de incidência contributiva mensal. É sobre este valor que a Segurança Social aplicará a taxa. E como se trata de um trabalhador independente, a taxa a aplicar é 21,4% vezes 812, ou seja, vai ter de pagar 173,77 euros nos 3 meses seguintes, não é? Se fosse um empresário em nome individual, em vez de 70%, faríamos 20% para calcular o rendimento relevante e depois dividiríamos por 3 para calcular a base de incidência contributiva mensal. E em vez de 21,4% aplicaríamos 25,2%. Mas como estamos a falar de um trabalhador independente prestador de serviços, fazemos as contas desta maneira. O primeiro pagamento, que será a 10ª contribuição do ano, correspondente a outubro, terá de ser pago do dia 10 ao dia 20 de novembro. O segundo pagamento, correspondente à 11ª contribuição, a de novembro, deverá ser paga do dia 10 ao dia 20 de dezembro. E a 12ª contribuição, correspondente a dezembro, deverá ser paga do dia 10 ao dia 20 já de janeiro. Algumas notas para terminar esta apresentação da exemplificação de cálculo da Segurança Social, dos valores de Segurança Social para os trabalhadores independentes. Quando efetuar a declaração trimestral, pode optar que lhe seja fixado um rendimento relevante superior ou inferior até ao limite de 25% e em intervalos de 5%. Ou seja, no exemplo que acabamos agora de dar, o rendimento relevante, por opção do trabalhador independente, pode ser reduzido ao mínimo de menos 25%. Poderia ser reduzido em menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25%. É uma opção que o trabalhador independente poderá tomar. E se reduzirmos 25%, que é o máximo de redução que é aceito, portanto é de 5 em 5%, até ao máximo de redução de 25%, passaria para 1.827 de rendimento relevante. Estamos a falar do rendimento relevante, não é? Vamos andar aqui um bocadinho para trás. Estamos a falar já de 70% do somatório da faturação, que dava 2.436 e que pode ser reduzido de 5 em 5% até ao máximo de menos 25%. Eu aqui fiz as contas no máximo de redução permitida. Ou então, em contrário, poderia ser elevado, aumentado, caso optasse por isso, em aumentar este rendimento relevante de 5 em 5% até ao máximo de mais 25%. Se fosse a opção aumentar o rendimento relevante, passaria para 3.045 se optasse por aumentar o máximo que é permitido.
Podemos aumentar mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, no máximo mais 25%. Se fôssemos pelo máximo, teríamos um rendimento relevante de 3.045. Novamente, verificando o valor mínimo, se fosse opção deste sujeito diminuir o seu rendimento relevante em 25%, que é o máximo de diminuição que é permitido em conformidade com o Código Contributivo, a base de incidência mensal seria 1/3 de 1.827, que multiplicado pela taxa de segurança social de 21,4, daria um pagamento mensal de 130,33. Ou seja, através desta opção, passaria dos 173,77 pela regra geral para o mínimo de 130,33. Caso optasse pelo máximo, em que o rendimento relevante seria dividido por 3 e uma vez multiplicado por 21,4, pagaria 217,21 nos correspondentes meses, em vez dos 173,77. Portanto, a regra geral é pagar este valor, na base daquilo que faturou e na base do que está aqui neste exercício. A quando da entrega da declaração trimestral pode fazer opções por aumentar ou por diminuir, sempre conforme a lei determina, em intervalos de 5%. Quero o meu rendimento relevante que seja diminuído em 5, em 10, em 15, em 20, em 25, ou quero que seja aumentado mais 5, mais 10, mais 15%, mais 20%, ou no limite máximo, mais 25%. Obviamente que se diminuirmos, vamos diminuir o nosso pagamento mensal do trimestre. Se aumentarmos, vamos aumentar o pagamento mensal do trimestre. As consequências disto são consequências que terão, obviamente, estão relacionadas com os benefícios que a Segurança Social virá a atribuir ao trabalhador independente. Os trabalhadores independentes que mais descontarem terão no futuro acesso a uma reforma mais elevada. Portanto, é este o intuito de um trabalhador independente decidir: vou aumentar a minha base de incidência no máximo de mais 25%, vou descontar mais, vou pagar mais segurança social, logo, no futuro, irei ter acesso a uma reforma mais elevada. Aquele que descontar menos terá, obviamente, as respectivas consequências. Estivermos a falar, obviamente, daquilo que a Segurança Social virá a dar de retorno sobre o investimento que está a ser realizado através destes pagamentos. Caso tivesse exemplificado venda ou produção de mercadorias a empresário em nome individual, o rendimento relevante seria calculado com base em 20% do volume de vendas do trimestre e a base de incidência seria 1/3 desse valor e aplicar-se à taxa de 25,2, conforme já expliquei. Se não existirem rendimentos, ou se o valor das contribuições devidas pela aplicação do rendimento relevante apurado for inferior a 20 euros, é fixada a base de incidência que corresponde ao montante de contribuições naquele valor, ou seja, pagará no mínimo 20 euros. A base de incidência contributiva considerada em cada mês tem como limite máximo 12 vezes o indexante dos apoios sociais. O valor mensal é pago do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte a que diz respeito. Portanto, depois podemos ver aqui os prazos para pagamento. Portanto, uma vez fixado o valor mensal, naquele trimestre, será sempre pago do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Portanto, é este o prazo para pagamento. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.